neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ide, meu filho, procurar, já prestes a perecer, no meio dos males, no pecar, sua alma se corromper. Oh, ide buscá-lo já. Oh, ide buscá-lo já. Oh, com amor, com intenso fervor. Oh, ide buscá-lo já. Ide buscar meu filho já, tirai-o do vil poder, trazei-me meu filho como está, pois tanto o desejo ter. Oh, ide buscá-lo já. Oh, ide buscá-lo já. Oh, com amor, com intenso fervor.
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. São João, capítulo 3, verso 3. O próprio Jesus Cristo falando com um homem que era a autoridade religiosa, era doutor em teologia, em divindade, um homem que acima de seu conhecimento tinha de fato requisitos, tinha currículo de acordo com a lei que facultava, que lhe permitia, autorizava estar na frente do povo para falar sobre Deus. A sua vida condizia com aquilo que ele era, mestre, doutor Nicodemos. Pois bem, ouvintes, a este homem, não a um ladrão, não a uma meretriz, não a um leigo, entre aspas, Jesus estava dizendo isto, mas sim a um doutor em divindade. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus ali compreendia o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo que estava falando com Nicodemos era e é o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Mas o reino de Deus veio montado num jumentinho, veio numa manjedoura. Por isso o reino de Deus não pode ser buscado em primeiro lugar, e a sua justiça, porque ele teria que vir sob força, poder político, com muito poder monetário, financeiro, podendo decidir pelas nações, etc., mas somente pela revelação divina, o homem, embora sendo doutor em divindade, poderá reconhecer o reino de Deus em Cristo, em sua palavra, somente por revelação divina. Pois bem, amados, aí então está a resposta de Jesus acerca da salvação. Aquele que não nascer de novo não pode ser salvo. Jesus não disse aquele que não reencarnasse, mas aquele que não nascer de novo. Nascer de novo explicaria justamente a salvação, porque seria como que você ser um criminoso condenado à cadeira elétrica, à forca ou à prisão perpétua, e depois o presidente da República, com a sua autoridade, lhe dar liberdade. Dizer assim: não mate este homem, solte-o. Isto nos faz lembrar da história daquele moço que matou o filho do rei. Oh, que tristeza! Que pânico! E o rapaz foi preso. E, logicamente, foi sentenciado à morte.
e ele ia morrer. Mas antes dele ser executado, o rei, o pai da vítima, desceu lá em sua cela, lá onde estava o monstro criminoso que matou um rapaz muito bom, sem motivo algum. E perguntou para ele: por que você matou meu filho? Por que você fez isto? Que mal ele te fez? O rapaz, sem poder nem olhar para o rosto do rei, disse: eu não sei por quê. Eu estava fora de mim. Eu não podia ter feito isto. Eu mereço morrer. Eu sei que eu vou morrer porque mereço. Eu não sei. Quando eu vi, já tinha feito tal coisa. Nem pôde olhar para o rosto do rei. O rei voltou dali, com seu coração sangrando, e depois disse: não mate o rapaz. Disse para o moço, depois que mandou estender um tapete até a porta da cela, dando-lhe as roupas de seu filho, as roupagens de seu filho, disse: agora você tem que ficar no lugar do meu filho que você matou. E desde então aquele moço pôde olhar para o rosto do rei, para o rosto do pai, e com lágrimas ser milhões de vezes mais agradecido do que aquele próprio filho, naturalmente. Isto é salvação. Nós matamos o filho do rei. Nós matamos o filho de Deus. E Deus, na sua misericórdia, veio e nos colocou no lugar de seu filho. Por adoção, disse São Paulo, somos filhos de Deus. Temos que responder aqui na terra, no lugar daquele a quem crucificamos com os nossos pecados. Isto é salvação, porque estávamos condenados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que sem poder olhar para cima, com vergonha de seus pecados, com vergonha de seus crimes, com vergonha de seus roubos, com vergonha da moral podre que tem levado, a vida de prostituição, de licenciosidade, com vergonha de seus pecados, reconhecem como aquele moço reconheceu. Então alguém diz: você nasceu de novo, quando se escapa de um grande perigo, quando se escapa de uma morte. Ninguém podia dizer que aquele rapaz teria vida mais depois de matar logo o filho do rei. Ele nasceu de novo. E agora tem que ser uma nova criatura. Salvação é a revelação da graça ao pecador, que aceita pela fé o perdão de seus pecados, porque na verdade não somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo,
Não, nós somos salvos pela graça, porque nós não merecemos, não podemos estar debaixo do sangue do Cordeiro, de um sangue tão puro, enquanto não formos salvos pela graça. Graça é favor imerecido. Enquanto não sairmos da cela da condenação, não podemos estar ali sob a tutela do Rei, como nosso Pai, como filhos de Deus. Então esse sangue nos mantém limpos. Esse sangue nos prepara para recebermos a roupagem do Filho, nos mantém limpos para sermos habitados pelo Espírito Santo. E qual é a roupagem do Filho? É a sua palavra, que foi rasgada. Eles dividiram as vestes de Jesus, do Filho de Deus, rasgaram-na, dividiram em credos e dogmas, em denominações, a centenas, rasgaram as vestes do Filho de Deus. Só não puderam rasgar o seu manto, o seu verdadeiro evangelho, a mensagem verdadeira de cada mensageiro em seu dia não pode ser rasgada, e eu quero esta roupagem. Você deve se cobrir não com folhas como Adão fez, mas é com o cordeiro, com a pele do cordeiro. Somente isto faz propiciação, não com credos e não com dogmas que vêm somente cauterizar a sua consciência. E você ficar como a avestruz que enterra a sua cabeça na areia e deixa todo o corpo de fora, exposto para o inimigo. Enterra a cabeça, cauteriza a consciência, com métodos de homens pensarem acerca de Deus, se esquecendo do que é nascer de novo, escapar-se da morte pela vida eterna, pelo canal de Deus, pelo único canal de Deus, pelo único caminho verdadeiro, que é a palavra do Senhor Jesus, revelada em seu coração pelo Espírito Santo. Sim, então ali agora está aquela mulher, aquele homem, sem poder olhar para Deus, dizendo: eu sou culpada de tantas cobiças. Eu sou culpada. Quando Jesus disse: um homem que olha para uma mulher e a cobiça em seu coração já adulterou com ela, embora sendo virgem, embora sendo honrada para com meu esposo, tenho sido tantas vezes cobiçadas por causa dessa moda diabólica, meu Deus. Mas estou aqui agora com a roupagem de 1 Timóteo 2, versículo 9, que as mulheres se vistam ataviam-se em traje honesto, com pudor. Essa é a roupagem do Filho para as mulheres. 1 Timóteo 2, 9 e outras referências. Ali está aquele homem, sem poder olhar para cima, batendo no peito, sem poder falar coisa alguma, sem olhar por caridade que tem feito, tentando comprar salvação através de esmolinhas. Não, Senhor, o meu pecado está diante de mim. Pequei, o meu pecado está diante de mim. Não há coisa pior do que o pecado estar diante de você. E na hora então que você vê aquela mulher própria para você pecar, você lembra do Salmo 51, quando Davi disse: pequei e o meu pecado está diante de mim. Ela é seu pecado. A concupiscência dos olhos leva o homem para o inferno. Os sentidos humanos têm roubado a fé de tal maneira que nós podemos encontrar simplesmente corações adormecidos
mentes cauterizadas por um evangelho ópio, por um evangelho entorpecente, que levam pessoas a fazerem coisas, serviços para Deus, como um dopado faz, coisas que ele não faria no natural. Assim, esse evangelho entorpecente leva as pessoas a trabalharem para Deus, dopados por essas drogas, manipuladas nesses laboratórios criminosos acerca de Deus, e por isso aí está uma humanidade sufocada cada dia, e quem é culpado é isto, são os líderes religiosos. Essa condenação vem de Deus, essa declaração vem do Senhor Jesus, vem do Senhor Deus. Jesus disse: serpentes, raça de víboras, vocês ficam na porta, não entram e não deixam aqueles que querem entrar, entrarem, dizendo que aquilo que é verdadeiro é falso, e dizendo que aquilo que é falso é verdadeiro. Ópio entorpecente da humanidade, esse falso evangelho que cauteriza a consciência da mulher, que cauteriza a consciência do homem. Salvação é revelação da graça ao pecador, é revelação do seu estado pecaminoso, e um rei te falando: venha, venha e fique no lugar do meu filho, porte-se como a filha de Deus, vista-se, anda, olhe, pense como um filho de Deus. Isso é novo nascimento. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus: importa renascer. Importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer: importa renascer. Deus tem te revelado nesse instante o seu pecado. Creia agora de coração neste favor que você não merece. Graça, salvação de todo esse entorpecente que cauteriza a consciência dos homens e das mulheres nesses dias. E Deus te salve, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar, e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família, é um prazer ter você conosco ali nesta noite.
Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. tabernaculodafebrasilia.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Cristo no meu barco, eu navegando estou sobre o mar da vida, para o céu eu vou. O barco é o Evangelho, que muito seguro é, resiste às tormentas e todo o revés. Passagem está comprada por Cristo capitão. Na cruz do Calvário não estejas com afã, o sinal
São Pedro, devidamente apto, capacitado pelo Espírito Santo, pondo-se em pé, como sempre, falando no lugar de todos os apóstolos, por todos eles, levantou a sua voz e disse àqueles varões judeus e a todos que habitavam em Jerusalém: seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. O homem deve estar, sobretudo, convicto, plenamente convicto, daquilo que vai dizer ao povo, a ponto de chamar a atenção do povo com inteira confiança e convicção. Escutai as minhas palavras. Ouvintes, o tipo, quando ele é visto de uma forma real, revelada, ele não falha de forma alguma. Não tenhamos medo dos símbolos, dos tipos. Pelo contrário, sem nenhuma especulação, sem nenhum espírito religioso, e querermos ir além daquilo que devemos ir, devemos procurar entender, conhecer os verdadeiros significados dos tipos. Você deve saber que a ovelha, no Velho Testamento, sempre apontou para Jesus Cristo. A pomba aponta para o Espírito Santo. O azeite, no Velho Testamento, é o tipo do Espírito Santo. O vinho é o símbolo do estímulo que o Espírito Santo causa na vida da pessoa, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por falarmos nisto, vamos enquadrar o nosso pensamento perfeitamente no que Pedro queria, chamando a atenção de todos os judeus e de todos que habitavam em Jerusalém, para ouvirem, escutarem suas palavras, dizer: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro sempre fez menção daquilo que o profeta disse. Ele creu nos profetas. E especialmente, amados, quando a gente vê, presencia, participa do cumprimento da palavra do profeta. Pedro não simplesmente assistiu o cumprimento da palavra do profeta Joel, mas participou. Era naquele instante um participante ativo na experiência própria daquilo que o profeta Joel disse. Seria como Maria, se Maria viesse a ler a Isaías dizendo: e uma virgem conceberá. Quantas virgens naturalmente esperaram aquilo no tempo de Isaías ainda, mas passaram mais de 700 anos. E agora, depois de 700 e tantos anos, aquela mocinha tão terna, tão pura, tão simples como você que está me ouvindo aos seus 17 anos de idade, pura, intocada, santa, ouvir do anjo aquilo que o profeta Isaías disse: uma virgem conceberá
Eu vou conceber o Filho de Deus? Ter essa experiência do que o profeta disse em minha própria vida? Oh, que coisa tremenda! Para mim, tão simples, tão humilde, enquanto há tantas mises por aí, tantas filhas de milionários, filhas de sumos sacerdotes. Ai, misericórdia! Então o que o profeta Isaías disse vai se cumprir em minha vida. Seja feito segundo a tua palavra, cumpre em mim segundo a tua palavra. E depois ela orou, agradecendo, porque Deus atentou para a baixeza de sua serva. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria tinha um Salvador, porque a palavra do profeta cumpriu-se em sua vida. Que coisa boa seria se todos que têm crido no profeta desta era, esta mensagem do profeta estivesse cumprindo em sua vida. A mensagem de Pedro em Atos 2:38 tivesse cumprido em todas as vidas que nos ouvem nesse instante. Você quer saber? Atos 2:38, quando ele estava cheio do Espírito Santo, não de mosto, que quer dizer vinho, porque eles confundiram, pensaram que eles estavam embriagados àquela hora do dia. De fato estavam. Isso nos faz lembrar, nesta hora, da palavra ópio. Esta palavra, eu li, que Maxi usou-a para dizer que a religião é o ópio da humanidade. Isto quer dizer, a religião entorpece, leva a humanidade à inércia. Maxi, ateu, por certo, disse tudo isto somente com esta palavrinha, ópio. Agora, vamos dar ao diabo o que ele merece. De fato, o ópio, segundo o dicionário, ele é extraído de determinadas plantas. E a ciência usa até mesmo o alface, a cebola. Dela tira tranquilizantes, que quando em quantidade excessiva, assimilada pela pessoa, torna-se narcótico, adormecimento. Mas uma coisa é certa, meus amados irmãos, que vamos aprender com esse tipo, ópio. Sim, é porque a pessoa, quando ela se torna inerte e não quer trabalhar, é desanimada, adormecida, ela se torna também bruta ao encarar as suas necessidades. E quando aqueles que dependem dela, especialmente os que dependem, exigem dela, daquela pessoa que está na inércia, adormecida, o cumprimento de seu dever, quando a lei exige o cumprimento do dever daquele rapaz, daquele moço, daquele homem, daquela moça, daquela mulher, então tornam-se revoltados dentro de casa, embrutecidos, diz o dicionário. Adormecimento, porém, embrutecimento também. Entorpecimento. E, sob o efeito de entorpecente, a pessoa faz coisas, pratica coisas que ela não praticaria no seu normal. Então ela está adormecida para com suas responsabilidades, para com o seu trabalho, para com os seus deveres, de ganhar a vida licitamente, enfrentar as lutas, porém, de outro lado, estimulada, agressiva,
torna-se ofensivo, agressivo, irritante. Oh, mas que tipo tremendo! Eu creio perfeitamente que não estou ofendendo o sentimento de quem quer que seja, mas se alguém se encontra nessa condição, tome aqui uma palavra de ânimo, de estímulo, seja jovem, seja homem. De fato, o desacerto na vida, depois que descontrola, então, essa pessoa está sujeita a ficar nervosa quando lhe é requerido responder no posto do seu dever, pôr o pão sobre a mesa. E quando muitas esposas não sabem entender essa situação, lá se vai o lar de água abaixo. Lá se vai a família de água abaixo, e filhos e crianças sofrendo. Mas aqui não está um tipo perfeito? O que queremos reafirmar, concordar, que de fato a religião, que entorpece a mente, cauteriza a mente, faz com que também ao mesmo tempo se tornem embrutecidos e tenham disposição para fazer coisas que não fariam no natural, até mesmo para Deus. Daí encontrarmos pessoas que não têm nascido de novo, fazendo grandes espetáculos de evangelismo pela televisão, pelo jornal, pelo futebol, por todas as espécies de esportes e coisas assim, que se não tivermos o verdadeiro vinho, o verdadeiro azeite, o verdadeiro Espírito Santo, então vamos confundir, porque de fato aquilo que aconteceu quando Acabe estava casado com Jezabel está acontecendo agora. Um espírito de mentira na boca dos falsos profetas tem feito com que o povo creia que Deus está nestas coisas. Recebem um estímulo por um lado para fazer grandes evangelismos e cura divina por um lado, espetáculos religiosos por outro, espetáculos deslumbrantes, cânticos exuberantes e unção tremenda, diz o profeta. Eles estão ungidos para isto e fazem espetáculos na televisão, espetáculos religiosos, mas não fazem mais do que prosélitos como a si mesmos, entorpecidos, não estimulados pelo Espírito Santo. Aqui não se trata de um engano como se tratou lá no dia de Pentecostes. Não vamos confundir uma coisa com outra. Eles também tinham estímulos para cumprirem a lei, para matarem um profeta de Deus, para rejeitarem a palavra de Deus. Eles tinham estímulos para apanhar a pedra e apedrejar a Estevão, rejeitarem a palavra. Eles tinham estímulos para se organizarem e perseguirem os apóstolos. Há um estímulo de um lado e um estímulo do outro. Cabe a nós, nesse instante, examinar os nossos motivos e o nosso estímulo em que direção está. A direção que o Espírito Santo nos oferece é somente uma. Todos deveríamos estar no mesmo lugar, com a mesma mente, com o mesmo Espírito. Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, não poderíamos estar divididos. Tem que haver um corpo, porém, somente uma mente, somente uma cabeça. Esta é a palavra de Deus, inspirada, ungida pelo Espírito Santo. Daí então a necessidade de um profeta revelando estas coisas tremendas para as nossas almas, pelo Espírito Santo. E mais do que nunca, a igreja deve estar embriagada,
embriagada com as coisas de Deus, como resultado do enchimento do verdadeiro Espírito Santo, da pessoa de Cristo. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Ele é, como Jesus, a primeira pessoa da Trindade. Porque a Trindade de Deus não é composta, porque tudo que é composto é imperfeito. E a Trindade de Deus é perfeita porque ela é simples. É o mesmo Deus operando como Pai, como Filho e Espírito Santo em sua igreja. Como Pai é sobre todos, mas como Filho é com todos e por todos, mas como Espírito Santo é no indivíduo, é em você, é Cristo em você, te embriagando. Para quê? Para grandes espetáculos religiosos, exibição de vozes e de dom de oratória e fama de grande pregador? Não, te embriagando com a obediência à palavra, com o manto divino, lhe dando estímulo nas aflições, te desanimando, te enfraquecendo, te adormecendo para aquilo que não é de Deus, mas te estimulando para aquilo que é verdadeiramente de Deus. Para o pudor, desafiar, combater as obras das trevas, condenar as obras do mundo, não com palavras, mas com a vida, porque a vida fala mais alto do que isto que eu estou vos falando. A vida fala mais alto do que qualquer grito, do que qualquer espetáculo, do que qualquer voz. Não se vive aquilo que prega, não se vive aquilo que canta. Mas quando o Espírito de Deus opera, adormece, entorpece para as coisas do mundo, faz esquecer as coisas do mundo e estimula para a obediência. E este é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Este é um segredo que está dentro dos 7 trovões. Regozijo nas aflições. Esquece as tuas aflições, o teu Senhor te ajudará. O seu poder não falhará, nem sofrerás na vida em vão. Esquece as tuas aflições e deixa o teu Senhor reinar. E vida nova de gozar com teu Senhor feliz então serás. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Tuas derrotas e amargor não. Sinta-se chamado por Deus nesse instante para o estímulo do Espírito Santo na sua vida em relação à obediência à palavra de Deus. E diga: Senhor, eu quero ser batizado, eu quero ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, começando o grande estímulo da minha obediência à tua palavra. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte.
ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar, venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder nos mostra a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dão ao mundo pra salvar. Na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor. Adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, Senhor, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu,